semana, seja na Orla Lagunar, seja também na parte residencial. Bairros atingidos, né? Inicialmente o Pinheiro, Mutange, foi ampliando para Bebedouro, chegou em Bom Parto, tem parte do Farol, enfim. Mas você já pensou o que é que pode acontecer com essa área desapropriada, né, ou desocupada depois da saída das pessoas? Você já pensou no futuro daquela área? O que é que você imagina que pode ser feito ali, Thaís? Tem tantas especulações em torno disso, tanta gente falando tudo o que quer, inclusive especulando a construção de um condomínio de luxo naquela região, que só serve para desinformação, porque é importante que a gente entenda o que tem sido noticiado oficialmente, o que foi acordado para o futuro daquela região, que até agora só se falou oficialmente na criação de uma reserva natural e que pode aí realmente acontecer. A gente está recebendo aqui o urbanista Dilson Ferreira para falar justamente sobre esse assunto. Então, a probabilidade e a perspectiva é de que realmente aquela área se transforme num grande parque estadual, a exemplo de São Paulo, por exemplo. Estou mencionando aqui como exemplo Ibirapuera. É possível isso, Dilson? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, agradeço mais uma vez a oportunidade. Sim, eu acho que é até a única solução, né? Porque não tem como você ocupar aquela área do ponto de vista urbano, né? E eu acho que a reserva, e eu falo o seguinte, seria, do ponto de vista urbanístico, né, na minha visão, teria 2 níveis de reserva ali. Primeiro nível lá embaixo, onde o Marcos já falou, né? Bom Parto, né? Ali dos Flechais até o Bom Parto, né? Seguindo todos esses bairros. E aí sim, na região das Minas, você pode ter sim uma grande APA, uma área de preservação permanente, inclusive com atividades até científicas, né? Até porque aquela área, Marcos, tem que ser monitorada. Então seria a oportunidade de você ter uma APA, né? De preservação, devolvendo o bioma, né? Natural da lagoa, e ao mesmo tempo ter uma área de monitoramento da região. A parte alta, né, eu acredito que poderia ser um parque mais urbano. Aí sim, nos modos do que o governador falou, né, na audiência dessa semana, sim, voltado para a população. Aí sim, um grande Ibirapuera, vamos dizer assim. Tá? Então, eu traçaria aí dois níveis de parque, né? Um parque mais urbano e um parque mais ambiental, voltado realmente para a recomposição da lagoa, para monitoramento das minas. Dilson, caso isso de fato seja uma meta, né? Porque agora o governo federal tomou as rédeas dessa discussão depois da reunião, que começou tensa, mas depois o Lula deu ali uma mediada, tentou, né, silenciar os dois lados para acabar com a disputa eleitoral e pensar no futuro da cidade. Quem construiria isso? Quem causou o problema ou justamente os entes públicos? E eu coloco isso porque eu sei que o município tem a expertise por administrar 2 parques, né, municipais. Sei que o Estado também tem lá os seus especialistas que discutem a proteção de áreas ambientais. Mas também sei que tem a responsabilidade da Braskem, que foi quem motivou a saída das pessoas dessas áreas. Quem tomaria as rédeas para a construção de algo assim? Eu defenderia ali naquela região uma fundação, né? Uma fundação de todos esses recursos oriundos da Braskem, né? Do governo também, e até de entidades internacionais que poderiam estar investindo naquela região, vá para esse fundo, né? Tem até essa ideia, né? Na verdade, teria que ser algo que envolvesse Estado e município, e o governo federal também, porque seria uma grande operação urbana, e aí eu digo o seguinte, não seria apenas um parque, porque o que acontece, Marcos? Se você tem só um parque, você pressiona o mercado imobiliário na borda. Eu digo isso porque eu morei em São Paulo, eu participei de alguns projetos de parque, né? Tem um Parque Vila Lobos e tal. O que acontece com o parque? Você cria um parque, na borda, o mercado imobiliário chega. Então, você vai ter pressão imobiliária na região. Então, tem que ser um planejamento que envolva município e Estado. E pensado no plano diretor, por exemplo? Totalmente. Mobilidade, a parte ambiental. E eu digo até que não seria um parque, assim. Eu acho que tem que ser um programa social e ambiental, que envolva não apenas a questão única lá das minas, mas junto lá de Fernão Velho até o Pontal da Barra, onde toda essa região seja trabalhada, né? Então vamos lá, vamos separar aqui para a gente tentar entender melhor. Do Bebedouro, a minha mente está condicionando. Bebedouro, e aí eu venho Bom Parto, vem os Flechais antes, Bom Parto, vem Mutange. Isso tudo seria uma reserva. Exatamente. Lá embaixo, com monitoramento permanente. Isso. Reflorestamento, atividades, ações ambientais nessa região. Olhando para a parte alta, essa intervenção ali, criação do parque. Um parque tipo Ibirapuera.
tipo Dona Lindu em Recife, um parque urbano mesmo de atividades, né, onde a população pode utilizar. Mas numa visão em que aquele solo pode estar em constante ou pode continuar se movimentando, será que não seria muito cedo para pensar numa implantação de um parque nesse momento, ou pelo menos num intervalo de tempo de 2 anos para frente? O ideal ali é que seja feito um planejamento e inicialmente se inicie lá embaixo, né, onde está lá, realmente se cria uma central de monitoramento dessa região toda. Por isso que eu defendo que tem um parque ambiental e tem um parque urbano. O parque ambiental teria vamos dizer assim, esse grande centro de pesquisa para poder monitorar, até porque vai ter que ter sonar, vai ter que ter um monte de equipamento, aquela região ali vai ser monitorada durante vários anos. E aí sim, com o tempo você vai implementando o parque. É exatamente isso. Agora, Dilson, é claro que diante do que é a repercussão dessa área e do temor que se criou para algumas pessoas em relação a ela, e ao mesmo tempo a relação que as pessoas tinham com aquela área, a construção de um parque desse, ou pelo menos com esse porte, o que é que ela pode representar para a cidade? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente vai andando ali em São Paulo, já que você morou lá, na Avenida Paulista. Eu tive a oportunidade de ir lá alguns anos atrás, e do caminho da Jovem Pan até a Mix, a gente passava por um trecho da Paulista, e tem o Parque Trianon, que é um parque, né, porque começou privado, hoje é público, enfim. Mas tem lá, no meio da cidade, tem o Parque Trianon. Ele é um pulmão para a realidade do que é a Paulista, dentro da cidade. Você sai da calçada, Thaís e teleouvintes, da Paulista, e entra no Parque Trianon, com alguns metros adiante, parece que você ligou um ar-condicionado. Não é? Porque você já passa a sentir o efeito da presença da natureza. Aí, no caso de Maceió, teria que fazer todo um projeto de arborização, é isso? Para que tivesse esse sentido de virar um pulmão. O que é que a cidade ganha em relação a isso do ponto de vista urbanístico? Teria que ser, uma oportunidade enorme, na verdade. A gente tem um problema hoje das minas. Grave. Mas a gente teria uma oportunidade, eu diria assim, uma oportunidade que não teria nunca mais. Ou seja, você tem lá, vai ter esse recurso da Braskem, com certeza vai ser ressarcida, né, essas pessoas. Você vai ter esse parque lá embaixo, imagina lá embaixo você ainda tem, eu falo o parque ambiental, né? Você tem ainda a linha de trem, né? Que as pessoas podem passar por lá, podem fazer visitas, né? Vamos dizer assim, monitoradas, né? Claro, porque é uma área de risco. Em cima, Marco, você vai ter um grande Ibirapuera, sim, vai ter que ter um plano de manejo, todo um plano de reflorestamento florestal, considerando todo o bioma lá embaixo, né, subindo, e ali já foi Mata Atlântica, ali era eu até daria um nome, né, Alta Jacutinga, né, porque é a região da Jacutinga, aquela região ali toda, né, então assim, sim, equipamentos públicos, claro, considerando o solo, o tipo de solo, e seria, Marcos, uma oportunidade de você melhorar a mobilidade também, você pode até investir nisso, você pode ter uma área para uso público de esportes, para desenvolver a região, e detalhe, ele está praticamente no meio da cidade, né, ali, né, então assim, eu digo que não seria um parque, seria uma operação urbana. Agora imagina, Thaís, você sair lá da Pajuçara, pegar um VLT, passar pelo mercado, e aí tem, por isso que eu digo que tem que integrar aquela região toda, porque a Orla Lagonar, Marcos, ela está praticamente abandonada há décadas, né? Então assim, não adianta a gente fazer uma grande joia ali e esquecer o resto. Então tem que ser um planejamento integrado, por isso que eu chamo que tem que ser uma grande operação urbana, que envolva saneamento, habitação de interesse social, parques, ou seja, é um recurso gigantesco, né? Na verdade, que engloba o mercado da produção. Exatamente. Eu não sei se eu estou sonhando muito, mas considerando que essa pode ser uma possibilidade, existia uma grande mobilização, Thaís, na cidade, né, para que os moradores, com base na pesquisa do que vai ser a arborização local, né, que teria a ver com a nossa fauna, né, para ajudar, com a nossa flora, perdão, para ajudar, dias e dias, semanas e semanas, meses e meses de campanhas para que a população adotasse a área e fosse estimulada a chamar para plantio. Sim. E de repente, sei lá, a Thaís e a família
levasse algumas mudas e a partir daquele momento você teria um local lá, Thaís, para essa árvore aqui tem a ver com a história da nossa família, a gente ajudou a recuperar essa área, enfim, para a gente criar um compromisso com a cidade, você entendeu? Porque a gente tem hoje um parque municipal que é muito pouco visitado, mais as escolas que fazem isso, mas as pessoas não incluem no seu roteiro. Eu converso com as pessoas que moram na Orla, por exemplo, e ela, por estar ali na área nobre da cidade, a realidade dela é totalmente litorânea, né? Ela não inclui... praieira. Praieira. Ela não, é dali para os balneários, né? Ou a própria Orla. Ela não inclui no roteiro do dia dela, Dilson, uma ida a um parque, né? E é algo tão diferente, né? Você se alimentar, um lanche com a família, a conversa que volta a acontecer de forma mais tranquila, ouvir pássaros, ouvir córregos, quer dizer, são coisas que as pessoas não incluem no seu roteiro, né, Dilson? Você pode conectar. Imagina assim, vou fazer um mapa mental rápido aqui. Imagina você ali na Pajuçara, você pega o VLT, ali no Porto tem um mercado de artesanato. Você segue pro centro, Jaraguá, visita Jaraguá, tem museus, tem tudo. Segue pro centro, tem o mercado da produção, você pode visitar, mercado de artesanato. Você pode andar pela Orla Lagunar, né, se tiver tudo reurbanizado. Pode pegar o trem, pode passar por dentro da reserva florestal, pode ir até Fernão Velho. Então, assim, no meio do caminho você tem esses, vamos dizer assim, esses monumentos que ficaram lá, né, em Bebedouro, históricos, você pode manter. E aí você vai ter, na verdade, imagina, você tem uma conexão da praia até o Fernão Velho. E outra coisa, Parque Municipal e Ibama são mosaicos de Mata Atlântica que pode se conectar com esse parque e gerar um grande parque, que você pode ter acesso a esse parque pelo Farol. Imagina. Pode ter acesso por esse parque pelo Bebedouro, você pode ter acesso por esse parque pela Levada. Então, assim, como urbanista, né, e sonhador, né, eu trago essa ideia aí, né, para que a gente pense aí. Eu acho que é possível. É um roteiro que seria fantástico de se fazer, totalmente diferente da visão de quem não conhece a Maceió e as cidades litorâneas do Nordeste, que só se restringe, acham que só se restringe a praia. Não, a gente tem muita coisa para se fazer aqui. Teria muito mais condição se realmente os projetos e a reurbanização, principalmente daquela área no entorno ali da Orla Lagunar, já tivesse ocorrido, porque isso é uma discussão de muito tempo, que a gente mostra, inclusive não pode chover, que aquela região, o mercado da produção fica alagado. Então, quer dizer, a gente vai lá para fora e não precisa ir para muito longe para você ver esse roteiro, incluindo o mercadão, incluindo os pequenos comerciantes, favorecendo a economia circular nessas comunidades. E a gente não vê isso aqui. Por quê? Porque a visão ainda está muito litorânea, ainda está muito para os balneários, ainda está muito para as praias. Então, a partir dessa problemática agora, desse imbróglio com a Braskem, vamos ver como é que vai se sustentar essa proposta de uma reserva natural e de olhar para esse entorno da Lagoa Mundaú com cuidado e com uma atenção que merece há muitos anos, né, Dilson? Exatamente, e assim, é a oportunidade que a gente tem de pensar a cidade. E pensar um lado esquecido da cidade, que eu tanto critico, né, nas redes sociais. Né? E pensar a cidade agora com o apoio do governo federal. Exatamente. Com a permissão e com a intervenção do governo federal, o que dá uma força maior para qualquer iniciativa. Pode falar, Marcos. Não, eu penso, realmente, como o Dilson fala, né, a figura do urbanismo é isso, é dividir o espaço urbano, né, integrado com a ideia de sociedade. O Dilson, ainda quando era estudante, né, ganhou com um projeto onde aproveitava, né, a brisa para o universo das escolas, para tentar economizar energia. Eu me lembro, a gente é amigo há pouco mais de 20 anos e essa era uma discussão, como aproveitar a brisa, né, que existe na cidade. Então, quer dizer, é possível pensar em intervenções urbanas que se integrem à ideia do que é a natureza, valorizando e respeitando esse ambiente. E se a gente transformar um local que serviu de tanta tristeza e lágrimas em algo que possa representar o futuro e a vida, eu acho que é uma grande lição. E é isso que tem que se pensar. Se a gente só ficar olhando para o buraco, ele é sem fim. Então a gente tem que estar olhando para o futuro, não é? A gente vai ter que conviver com a realidade da Braskem e a Braskem vai ter que conviver com a realidade da legislação e da nova cidade e do novo conceito de cidade que deve surgir a partir de agora, com a universidade, com os pesquisadores, com experiências de fora, né, do país, todos integrados para que a vida vença, a morte não seja a única expectativa. Eu queria agradecer a presença do Dilson, ele que é urbanista, professor da Universidade Federal de Alagoas, está seguindo para lá, inclusive. Esse assunto não se esgota aqui.
Se você quiser seguir o Dilson, ele está muito ativo, né, no Instagram, nas redes sociais, sempre está lá apontando saídas e soluções para a cidade. Divulga o teu Instagram e desde já a gente agradece a tua presença aqui nos nossos estúdios, Dilson. Agradeço mais uma vez de discutir a cidade. O Instagram é @DilsonFerreira__. Estamos à disposição, Marcos. A universidade está à disposição. Os pesquisadores estão à disposição. Né? A gente falou isso para o governador lá agora, né? Para o prefeito também. Então, assim, a gente está disponível para pensar a cidade e ajudar a sociedade e ajudar que a cidade seja melhor, né? Desenvolva o turismo, o mercado imobiliário, o meio ambiente e todos os setores da economia. Agradeço. Tá bom, obrigada. Dilson Ferreira, urbanista. A gente segue aqui com as discussões, falando dessa problemática, falando das perspectivas em torno daquela área. E você segue acompanhando as atualizações no Jornal da Mix todos os dias.